O 7. Um carro está se movendo a 40 metros por segundo em uma pista horizontal. Os coeficientes de atrito entre a pista e os pneus são coeficiente de atrito estático 0,6 e coeficiente de atrito dinâmico 0,4. Qual será a distância de percurso do carro se ele for freado com o sistema de freios antibloqueantes, de modo que a frenagem crítica é mantida, não ocorre deslizamento? Então, esse exercício 7, ele tem um conceito importante de força de atrito, né? Por quê? Porque a força de atrito, que é igual a coeficiente de atrito, que a gente chama de μ, vezes a normal. Só que esse coeficiente de atrito aqui, ó, esse μ, tem dois valores. Ele tem o valor estático e o valor dinâmico. Qual a diferença deles? Vocês já perceberam que quando a gente vai tirar um objeto grande, por exemplo, um carro, vocês vão tirar um carro do lugar, vocês vão empurrar um carro. Vocês já perceberam que é muito mais difícil colocar ele em movimento do que empurrar ele depois que ele já está se movimentando? Por quê? Porque até o momento de você colocar ele em movimento, você está agindo com o coeficiente de atrito estático. Depois que você consegue colocar ele em movimento, ou seja, você consegue aplicar uma força maior do que a força de atrito estática, que é igual a coeficiente de atrito estático vezes a normal, você consegue pôr ele em movimento, então a partir daí tem coeficiente de atrito dinâmico. Deu para perceber o quê? Por isso que eu falei que o coeficiente de atrito estático é maior que o coeficiente de atrito dinâmico. Ou seja, você tem um determinado valor para colocar em movimento, mas depois que você coloca em movimento, muda. Você vai ter outro atrito, vai ser o atrito dinâmico, tá? E nesse caso do exercício, quando você vai frear o carro, você também tem duas possibilidades de força de atrito, ou a estática ou a dinâmica. Quando que você vai ter cada uma? Se ocorrer deslizamento, se o carro derrapar, eu vou ter coeficiente de atrito dinâmico. Se o carro não derrapar, ou seja, frenagem crítica é mantida, não ocorre deslizamento, é o meu coeficiente de atrito estático. Não ocorre deslizamento. Fisicamente, a gente está falando o quê? A gente não falou que o que vai parar o carro é a força de atrito? Que força de atrito é maior? A força de atrito estático ou a força de atrito dinâmica? A força de atrito estática é maior. Então, se você frear o carro sem derrapar, sem deslizar, você vai conseguir ter uma força maior parando ele, ou seja, você vai ter que percorrer uma distância menor, distância estática. Se o seu carro derrapar, você vai percorrer uma distância muito maior até parar o carro. Então, o que é o ideal? O ideal é que não ocorra deslizamento entre a roda e a pista. Então, vocês vão conseguir parar o carro mais rápido. Agora, nesse exercício, ele fala o quê? Que o carro está se movendo a 40 metros por segundo. Então, essa é a velocidade do carro. Em uma pista horizontal, os coeficientes de atrito são: o coeficiente de atrito estático é 0,6 e o dinâmico é menor, então 0,4. Qual será a distância de percurso do carro se ele for freado sem deslizamento? Quem que vai ser o ΔS? Tá? Então, esse exercício não tem nada que vocês não conheçam. Vocês vão aplicar o quê? Segundo a lei de Newton, força é igual a massa vezes aceleração. Quem é a força? A força para frear o carro vai ser a força de atrito.
vai ser igual a massa vezes a aceleração. Lembrando, né? Força de atrito eu já falei. É μ vezes a normal é igual a massa vezes a aceleração. Quem que é normal? Quando eu tô com o carro parado aqui, ó, eu tenho aqui, ó, peso e a normal. Pelo amor de Deus, gente, não vão errar isso na prova, tá? Então, vocês têm que fazer o equilíbrio de forças na direção Y. Então, nesse caso, eu não tenho nem nada puxando nem para cima nem para baixo. Então, eu só tenho o peso e a normal. Então, a normal é igual ao peso. Então, aqui, eu vou ter o quê? Vai ser μ estático vezes o peso, que é a massa do carro, vezes G. É igual a massa vezes a aceleração. Posso cortar o M. Então, vai ficar o quê? Que a minha aceleração é igual a μ estático vezes G. Tá? Vocês têm μ estático e tem G, então você já tem A. Aí vocês vão para a fórmula do movimento uniformemente variado. Por que uniformemente variado? Porque tem aceleração. Então, qual que é a fórmula? S é igual a SO mais VOT mais A sobre 2T quadrado. Eu posso pegar esse SO e passar para cá, então eu vou ter o meu deslocamento, ΔS, vai ser igual a VOT mais A sobre 2T quadrado. Tá? Eu tenho o VO, que ele deu, é 40. O A eu encontro, tá faltando quem? Tá faltando o T. Então, como que eu vou calcular o T aqui? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou usar a equação da velocidade, ó. V é igual a VO mais AT. O que acontece com o carro? Ele não sai de 40 e vai para zero? Então, eu vou colocar é esse tempo que eu vou usar, não é? De 40 para zero. Então, ó, zero vai ser igual a 40 mais AT. Então, quem que vai ser o T? Esquece o 40. A gente sabe que é 40, mas vamos por VO, tá? Então, o T vai ser o quê? Vai ser menos VO dividido por A. Vocês querem que eu volte? Ó, voltando, ó. 0 é igual a VO mais AT. O VO passa para cá. Se aqui é positivo, ele passa negativo. Então, 0 menos VO é igual a AT. 0 menos VO é igual a A vezes T. O A, então, eu vou passar dividindo. Então, vai ser menos VO dividido por A vai ser igual a T. Pronto, eu achei o T. Agora eu vou substituir naquela fórmula que eu tinha lá. Eu tinha aqui ΔS vai ser igual a VOT mais A sobre 2T quadrado. Aí você substitui aqui, ó. ΔS é igual a VO menos VO sobre A mais A sobre 2 menos VO sobre A ao quadrado. Só isso. Aí, com isso, vocês vão encontrar o ΔS, que é o que o exercício pede, tá? Só vocês resolverem essa equação. Podemos ir para a próxima, então. Vamos para 8.